Você olha o Bitcoin e fala, cara, isso aqui era para ser um dinheiro, era transação barata e rápida. O Bitcoin hoje não tá assim. Vou propor uma melhoria. Eu quero um bloco maior, onde a gente consiga confirmar mais transações a cada 10 minutos. Aí você deu essa ideia, criou um Bitcoin novo. Foi o que aconteceu em 2017, quando criaram o Bitcoin Cash. Agora entendi. Entendeu? O Bitcoin que existe hoje, ele ainda é o mesmo código. É verdade. E, deixa eu fazer aqui uma outra especulação. É que só para pensar em assim, ser mensageiro do apocalipse mesmo. Porque vamos lá, tipo, a gente chegando nos 21 milhões, não tem mais como criar novos bitcoins. Então as pessoas continuam minerando, pelo que vocês disseram, pela crença de que aquilo vai continuar se valorizando no futuro. Só que se a gente tem a mesma quantidade de bitcoin... Continuam confirmando as transações, né? Mineração vou te dar um exemplo sobre isso. O último bloco que foi minerado... A receita de mineração, as taxas de transação de quem quer transacionar. Vamos lá, então em 2140, aí não tem bitcoins novos sendo criados. Acabou. Mas agora todo mundo que está minerando está ganhando só o spreadzinho dessa taxa de mineração. Só que qual que vai ser, vamos dizer que, sei lá, cara, não é pertinente porque o custo de oportunidade é alto, porque ele poderia pegar o dinheiro que está investido em máquina e fazer mineração fazer outra coisa. Isso não é um baita de um risco assim, para todo o ecossistema de Bitcoin? Não, isso pode acontecer muito antes. Porque, por exemplo, hoje você tem o Bitcoin como sendo a referência do mercado de criptomoedas. Você pega a capitalização do mercado de mais de 2 trilhões, Bitcoin e o Ethereum, eles são responsáveis por uns 60% aí, 60% a 70%. E você consegue criar uma criptomoeda que ela é mais rápida que o Bitcoin, tão confiável quanto, com taxas mais baixas? Consegue, já criaram pelo menos umas 8 mil dessas. Caraca. Só que a questão é que o Bitcoin, ele ainda é aquela na qual as pessoas depositam mais confiança. Certo. No momento em que essa confiança, por algum motivo, deixar de existir, e todo mundo começar a sair do Bitcoin por conta disso, o valor dele pode ir a zero. Então não precisa chegar em 2140 para a gente ter esse problema. Isso pode acontecer muito antes. O ponto é o seguinte, né? Até o governo estão criando agora as CBDCs, né? Central Bank Digital Currency. É a proposta de real digital, de $1 digital, yuan digital, etc. Essas moedas, elas serão mais rápidas, elas serão, para quem confia em dinheiro estatal, tão confiáveis quanto o papel moeda. Elas podem fazer tudo melhor do que o Bitcoin. Elas só não conseguem fazer uma coisa hoje, que é não depender do governo, porque são criadas pelo governo. Então, o grande valor do Bitcoin, na minha opinião, não é em transações rápidas, porque muitas vezes não são rápidas. Não é em transação barata, porque as taxas impedem que fique, de fato, muito barato. O valor é que você tem algo descentralizado, inconfiscável e que não depende do governo. Se alguém criar outros ativos assim, esses ativos eles podem vir a eclipsar o Bitcoin muito antes de acabar as taxas lá em 2140 vindas da mineração de novos. Então a Bitcoin que está numa posição bacana, né? Porque independente da cripto que for usada, tá ganhando dinheiro no spread de cada uma, né? Porque na subida e na volatilidade é nossa amiga, né? Se o pessoal perder o interesse, o preço estabilizar, o nosso negócio fica triste. Eu queria falar uma coisa interessante sobre isso aí, que a sua pergunta sobre acabou a recompensa de 6,25 ou a cada halving metade disso a ser criado em cada bloco que o minerador minera, né? Qual que vai ser o incentivo dele? Só para dar um exemplo, né? Hoje, nesse momento aqui, 6,37 bitcoins foi o total que o último bloco gerou. Foi $292 mil. Isso acontece a cada 10 minutos. Então, nada mal, né? Assim, $300 mil a cada 10 minutos. Caraca, velho. Mas não é o mesmo cara que resolve o problema. Mas são várias pessoas, assim, né? Só que isso aqui tem os bitcoins sendo criados, né? Mas separado disso, taxas são $5 mil, 12 centavos de bitcoin. Só que a gente, o que a gente está pensando é que, no longo prazo, o preço vai se valorizar e esses 12 centavos vão valer mais. Talvez não tenha esse problema do custo de oportunidade, porque apesar do gasto de energia ser muito grande para você conseguir minerar um bloco e tudo mais. Mas uma coisa que é chave no Bitcoin é sobre o ajuste de dificuldade, né? Quando o Bruno Perini deu um exemplo aqui apocalíptico também, mas não precisa nem de acontecer uma coisa muito grave sobre crise de confiança com o Bitcoin. O simples fato, é simples, mas é feio, né? A queda de quase 60% do Bitcoin agora, dos $64 mil para os 27, causou o seguinte: muitos mineradores falaram assim, não está compensando minerar, eu vou desligar minhas máquinas porque eu estou gastando mais com energia do que eu estou obtendo de criptomoedas. Valorização futura. Exatamente. Então até aponta para o que você estava falando. Não adianta a valorização futura se ele não está conseguindo nem pagar a conta do mês, né? Então, certo. Enfim, mas o que acontece? Quando acontece isso, qual que é o período, Jonas? O intervalo de tempo que a rede se reajusta? Mais ou menos 2 semanas a rede recalcula a dificuldade. É uma quantidade fixa de blocos, né? Eu acho, e aí a cada 2 semanas ela calcula qual está sendo a dificuldade, qual que é o poder da rede de processamento e ela faz um ajuste para isso, para ficar equilibrado
e o parâmetro definido são 10 minutos aproximadamente. Como que eu faço com a quantidade de mineradores que tem na rede, para eles gerarem um bloco a cada 10 minutos? Então, ele ajusta essa dificuldade automaticamente. O próprio software faz isso. É oferta e demanda no final. Tem muita gente querendo minerar Bitcoin, então vamos deixar a dificuldade mais alta. A rede ela faz automaticamente. Tem pouca gente porque as pessoas perderam confiança no Bitcoin. Aí volta a cair a dificuldade e, dependendo, pode chegar a ficar tão fácil que até um computador de casa poderá fazer isso no futuro. Exatamente. Então, imagina Como era no que começo do Bitcoin. são $5 mil no preço que está hoje, né? Imagina em 2140 qual que vai estar o preço do Bitcoin em moeda fiduciária. A gente não sabe. Não, se pegar previsões de modelos aí, no final do ano tem $100 mil, daqui a 2 anos tá em 1 milhão. Já bateu $100 mil, não bateu ainda não? Não, chegou a 60 e poucos. 60 e poucos, entendi. Eu lembro quando bateu $100 mil que já foi. Meu Deus! O meu desejo de 2017. fim de ano é o Bitcoin em $1 milhão sem que o dólar valha R$10, por exemplo. Vamos ver se eu consigo, né? Torçam por mim. Cara, é muito louco saber que, tipo, um cara em 2009, ele conseguiu programar isso tudo. Ela tem atualização, tipo, a rede blockchain do Bitcoin, ela tem atualização? Alguém atualiza? Quem atualiza? Como é que funciona isso? Ele é um código open source, né? Tem um GitHub lá, que ele foi feito o upload lá dentro, e as pessoas rodam aquele software, e ele pode receber contribuição de qualquer programador, basicamente qualquer isso, um né? pode submeter... Sugerir mudanças, né? Algum grupo de pessoas tem o poder de mergear, ou seja, de incorporar essas propostas de alteração ao código principal, e cada operador de nó Bitcoin, por exemplo, é um operador de um nó de Bitcoin. Ele pode optar por baixar essa versão nova ou não. Então, qualquer um pode, por exemplo, pegar aquele código aberto, falar para qualquer um fazer um fork do código e mudar alguns parâmetros, fazer um novo Bitcoin. O que você precisa... A parte difícil é você convencer todo mundo a migrar, a abandonar. É mais ou menos como tentar falar assim, eu quero que o português seja agora a língua franca do mundo. Você pode tentar. Até o português é uma das línguas mais faladas do mundo, né? Mas você convencer a gringaiada, que já aprendeu inglês desde menino, a falar Galera, português. Parou tudo. Vamos mudar aqui. Cultura inglesa. Pior que português é complicado. Tem né? até um É exemplo base, disso, né? e que ele é bem representativo pelo seguinte: a gente está vivendo esse tempo onde as empresas que têm uma preocupação com ESG estão valendo mais, né? Tem fundo que só pode alocar em empresa que tem essa preocupação com o ambiente, né? Environment, Social Governance. Se a gente for pegar o Bitcoin, apesar do que é falado aí em termos de, nossa, gasta mais energia do que a Argentina, o que na minha opinião só mostra o quanto a Argentina está ficando irrelevante no contexto mundial, o Bitcoin é um dos ativos mais ESG que existem. Porque para mineração, mais de 70% da energia hoje já é de fontes renováveis, porque como a maior parte do custo de mineração vem de energia, então há um grande estímulo para que os mineradores eles aloquem os recursos próximos à alocação de energia barata. E fonte renovável é mais barata do que fontes não E renováveis. está sendo desperdiçada normalmente. Exato. Até na Rússia tem iniciativa feita pelo Estado russo, pela Gazprom, de colocar mineração de Bitcoin próximos a locais onde gás natural era desperdiçado, no processo de descoberta de petróleo, por exemplo. Aí você pega o S na parte social. O que é mais preocupação com as pessoas do que devolver o poder financeiro para elas? Um afegão poder fugir do Talibã, ou uma pessoa na Argentina poder ter acesso a um dinheiro que não é desvalorizado continuamente pelo governo argentino, na Venezuela igual. E na parte de governança, a gente vê também uma governança muito forte, porque foi como o Jonatas falou, você é um minerador de Bitcoin. Você olha o Bitcoin e fala, cara, isso aqui era para ser um dinheiro, era transação barata e rápida. O Bitcoin hoje não está assim. Vou propor uma melhoria. Eu quero um bloco maior, onde a gente consiga confirmar mais transações a cada 10 minutos. Aí você deu essa ideia, parte da comunidade escolhe te seguir, parte não. Você cria um Bitcoin novo. Foi o que aconteceu em 2017, quando criaram o Bitcoin Cash. Entendi. Agora entendi. Entendeu? Então, o Bitcoin que existe hoje, ele ainda é o mesmo código que está rodando lá de Satoshi Nakamoto de Exatamente. 2009. Não o mesmo, porque às vezes todo mundo resolve embarcar na tua melhoria. E aí, Bitcoin- deu uma mudadinha. Entendi. Mas ele é muito parecido. Ele é mesmo as regras das básicas. regras de Exatamente. consenso, ou seja, o Bitcoin está estabelecido, por exemplo, que são 10 minutos a cada bloco, e com a Tamanho do justificabilidade bloco. a cada 2 semanas e que o halving a cada 4 anos. Se você mudar qualquer uma dessas regras fundamentais do Bitcoin, Já é você outra criptomoeda. fica incompatível com a rede que existia antes. Tá bom. Então você vai produzir, quando você produzir um bloco com o seu novo software e propagar para a rede, ela vai olhar e falar, esse bloco é inválido, descarta o seu bloco. Aham. Então, efetivamente, você bifurcou a moeda. E foi o que o Bitcoin Cash fez. Ele fez uma mudança numa das regras de consenso, que era o tamanho máximo de bloco. Então, o primeiro bloco que foi produzido com mais do que... Nem foi isso. Eles fizeram
algo que forçava em determinado bloco a bifurcação. Ele já produzia um bloco inválido que era rejeitado pela outra rede. Então, as regras de consenso não mudam, mas o código do Bitcoin muda muito ativamente. Ele é o projeto das blockchains que eu acredito que ainda é o que recebe mais alterações, por incrível e mais paradoxal que pareça. Né? Mas aí, tipo, eu tenho como concordar com uma mudança dessa, mesmo sem saber. Por exemplo, se eu compro um Bitcoin hoje, então, teoricamente, é da versão que está atualizada hoje aqui. E aí, a galera, todo mundo muda a rede de Bitcoin, mas fala, pô, show de bola, vamos começar a usar assim. A Bitcoin que eu comprei antes ainda é válida nessa nova rede? Eu acho que você concordar é uma coisa. Agora, pensa que você está no comércio internacional e que seus parceiros comerciais usam dólar. E aí um cara de Zimbábue cria uma moeda nova em Zimbábue. Fala, agora a gente vai ter a melhor moeda do mundo. E aí você vira para o seu parceiro comercial. Eu quero que agora a nossa negociação, eu envie dólar de Zimbábue para você. Ou você me... Então, convencer seus parceiros comerciais a também valorizarem essa moeda que agora é diferente ali, é outra história. Então, é como... E até o Bitcoin... Mas quando aconteceram os forks, quando foi criado o Bitcoin Cash, a mesma quantidade de Bitcoins que já existia continuou existindo, né? Você, na prática... Eu já tinha Bitcoin nessa época. Eu não votei para isso acontecer ou não. Né? Os mineradores que eram os caras que tomaram as decisões. Quem tinha os nós baixados no computador. O que aconteceu na prática para quem tinha Bitcoins? Eu acordei com dividendos do Bitcoin, digamos assim, né? Porque eu tinha, vamos supor, eu tinha 2 Bitcoins na época. Eu continuei tendo os 2 Bitcoins e eu ganhei 2 Bitcoin Cash. Então surgiu uma moeda nova na minha carteira. Você não migrou tudo para Bitcoin Cash, não? Você opta por preservá-las, ou você pode, por exemplo... Eu acredito... Muita gente fez isso, né? O pessoal escolheu um lado. Falei, agora eu tinha 10 Bitcoins, e agora eu acordei com 10 Bitcoins e 10 Bitcoin Cash. Aí eu acho que isso aqui não vai valer nada, não. Vou vender meus Bitcoins Cash por mais Bitcoins. Ficou com 11 Bitcoins. Sim. Ou falar assim, não, esse Bitcoin Cash é o futuro. Vendeu os Bitcoins dele e ficou com 100 Bitcoins Cash. Entendi. Porque a relação de preço não foi exatamente tipo, de 10%. E o Bitcoin Cash subiu muito menos do que o Bitcoin no final. Então, quem escolheu o lado errado, por exemplo, acabou tendo um menor ganho. Ele está mais ou menos 1 centavo.